quer que nos estejam a ver e a ouvir. O meu nome é Ariana. O meu nome é Karina. E isto é o Bimbalices. Frescas e fofinhas. Fresquinhas. Ai, frescas e E fofinhas. descalças. Ai, hoje estamos descalças. Hoje estamos no Shellax, que é um relax com chill out. Estão a perceber? Shellax. Estamos no Shellax. Porquê? Dizem vocês. Perguntem vocês. Porquê que vocês estão no Shellax, bimbas? Porque vamos passar o episódio inteiro a contar anedotas. Eu não sei como. E eu vou dizer porquê. Porque um dos meus episódios preferidos foi quando a gente disse umas piadas estúpidas secas no meio. Tu estavas tão entusiasmada. Olha, parecias sabes que é assim, eu quando era mais nova, eu contava bué de anedotas e gostava bastante. E agora sumiram-se-me todas da mente. Não tenho anedotas. Eu quando tu disseste isso, eu disse, passou-se a filha da truta. Como é que eu vou Eu tive que fazer pesquisar. Opa, eu tenho umas 3 ou 4, mas não, vamos ter que encher um bocado de chouriços. Não há problema, a gente que isto enche não é chouriço. suficiente para tudo. faz mal, não sei como é que vai ser. Posso Só falar o que eu estava a dizer antes de tu me interromperes? Desculpa, peço desculpa. Pronto, peço desculpa. Quando fizemos o episódio, foi um dos meus preferidos, porque ela parecia uma cachopa. Ela parecia uma pita toda contente. Ali, olha a minha andota, olha a minha andota. Sabes, parecia o filho dela, quando me quer mostrar uma cena. Ainda hoje de manhã o filho dela queria mostrar uma cena. Karina. Ela é assim. Pronto, já percebi onde é que ele vai buscar. É o entusiasmo. E eu curto bem isso, acho bem da giro. E fica bem da giro em câmara. É? Que fixe. Pronto, está bem. E o teu riso é brutal. Eu já te tenho, disse. olha, eu conto eu uma estou- piada, vai ser que ela ri-se. Não tem de quê de eu proporcionar o sucesso deste podcast, tá? You're welcome, tá? Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Vou dizer uma coisa que tu me disseste a mim num Sim. episódio qualquer. 25%, querida, 25%. Se eu fosse-me embora, tu não tinhas nem 25% do sucesso, tá? Foi o que tu me disseste a mim. Olha, mas então, para começar bem, Sim. eu vou começar então. tu Porque é eu que tenho vais vou começar porque a minha anedota, para a malta que nos segue, para os fãs e telespectadores que nos seguem, Que a gente tem resma. paletes, tá? A última anedota que tu contaste foi uma de uma formiga e eu tenho uma. Foi a tá? formiga. Exatamente, que é assim. Estavam 2 formigas à conversa, Ok. tá? E uma diz, olá, como é que te chamas? E ela diz, Fu. E a outra diz, Fu quê? Fumiga. E tu? E ela, Ota. E ela, Ota quê? Ota fumiga. Vai ser este o nível da nota. Ai, eu senti-me tão calhar não ouvida foi- quando vi se uma calhar nota não de foi- formiga. se Fiquei calhar não tão foi muito boa contente. ideia fazer Fiquei este tão podcast. Acho contente que se com a calhar nota da formiga. Não sei o que estás a dizer. É bonita. E olha, eu escrevi num post-it e tudo, tá? Para fazer uns flashcards. Tá? Que era para parecer uma daquelas pessoas da televisão. Sabes? Tem os flash. Eu colei 2 post-its um ao outro ontem às 2h30 da manhã. Que era para, estás a ver? Para poder escrever dos 2 lados. O que é que tu pensas? Estou altamente escrevi preparada para este uma- episódio. Tá? Estás. Altamente preparada. Pronto. Vá, siga para vir, anda lá. Outra formiga, gostei. Isso. Gostei. Porquê é que o Napoleão era sempre chamado para as festas? Qualquer coisa com a parte, com o apelido dele. Porque ele era bom na party. Bom na party. Pronto, Ai, este episódio vai ser muito bom. se vós chegardes até É aqui, melhor porque desligar vos já. disseram assim, o podcast das miúdas é mesmo fixe, meu. É altamente. Lamento desiludir-vos. Peço desculpa, meus sentimentos de ter chegado até nós, porque hoje vai ser um bocado trash. Olha, Hoje esta vai é ser um muito bocado boa, trash. pessoal, é muito boa. Espera. Olha, vamos começar por dizer que nenhuma destas é ofensiva. Eu já disse em vários podcasts que eu tenho um humor muito negro. Para mim, qualquer piada é piada. Nunca olho para a piada como ofensiva. Nunca. Portanto, eu tentei que não fossem ofensivas. Mas se Eu forem, tenho algumas que não são anedotas, são mais perguntas mais para te fazer, perguntas, estás a ver? pronto. Para ver se tu chegas lá. se forem entendes? ofensivas, enfim, uma rolha no olho do rabo. Quando foi a primeira vez que os americanos comeram carne? Quando chegou o Cristóvão Colombo. Colombo de porco. Pronto, está bem. É bom. Olha, então, tu conheces aquela piada do iogurte? Conheço. Não podes conhecer. Eu sei, espera. Eu pus aqui assim, essa piada de iogurte, e pus ao lado. A Oriana tem que dizer que não.
Ok, começa outra vez. Não, agora podes dizer tu. Conhece a piada do iogurte? Não. É natural. Olha, tu sabes já a conclusão que eu chego com isto, com esta cena? É que tu foste à internet procurar esta merda. Ai que não! Foste à internet procurar! Óbvio, então, mas tu achas que eu sei anedotas assim Eu de pensei cabeça? que tu tinhas coisas assim frescas e As fofinhas. anedotas que eu sei de cabeça são muito porcas. Não posso contar essas aqui no podcast, são badalhocas. Podemos contar aquela que aquele velhinho nos contou lá no... Qual? Eu já não me lembro. Mas não podes. te lembras? Não, mas tu lembras toda direitinho. O meu problema, Não. sabes qual é? Que não me lembro das Pois anedotas é, depois uma direitinhas pessoa como esquece. me contam. Pois é. Nota que eu ponho pi. Depois eu esqueço. Mas é que eu já nem me lembro da anedota por completo. Como é que era? E aquela das asinhas, lembras-te? Que a Dona Martins nos contou. A das asinhas dos anjinhos. Essa é muito má, essa é badalhoca. É porca, conta essa tua, então vá. É mais ou menos assim. Ficam a saber que foi os idosos que nos contaram esta Mais ou os menos idosos assim. do First, ok? Uma senhora chegou ao céu, tinha morrido, não é? Falecida. E chegou e pronto, e tinha umas portinhas, não é? Tinha 3 portinhas. Tinha 2 portinhas e depois uma portinha assim mais abaixo. Mais ou menos assim. E depois ela ouvia o pessoal, a primeira portinha, estava lá aos gritos. E ela perguntou, ai, o que é que está a acontecer daquela porta? Ai, nada, estão a fazer um buraquinho na cabeça para lhe pôr a auréola. E ela, está bem. Depois da segunda porta, ela foi lá ouvir, muitos gritos, e ela, então e desta porta? Nada, estão-lhe a fazer um buraquinho nas costas para pôr As asas. para pôr as asinhas. De anjo. E da terceira porta só sabia gemidos, assim, coisas, e ela, então, e o que é que está a passar ali? Não, ali é uma orgia, ali é o inferno, ali é uma orgia que, pronto, não se sabe muito bem o que é que está a passar lá. E ela, está bem. Então, e para onde é que você quer ir? Quero ir para aquela terceira porta ali. E ela, então porquê, minha senhora? É que para ali ao menos já estão os buracos feitos. Foi uma velhinha que me contou esta anedota, tá? Pois foi. Uma avó, tem bisnetos já, está bem? Contou-me. Foi mais ou menos assim. Ela disse um bocado mais badalhoco, Pois foi, tá? pois Eu foi, estou a ser extremamente comedida porque isto é para a televisão. E não quero ser cancelada, tá? Pronto, para tu saberes. Foi boa. O meu avô também me contava assim anedotas assim um bocado perigosas. Olha, mas eu tenho uma boa para ti. Tu sabes porque é que ninguém se perde na Polónia? Porquê? Está cientificamente provado. Sabes? Porque há muitas polacas de sinalização. Esta tu não viste na internet, viste? Toma, pimba! Aureano 2-1. O que é que diz uma impressora para a outra? Uma impressora? Sim. Uma impressora para a outra? Sim, diz assim, essa folha é tua ou é impressão minha? Qual é que é o animal que anda só... Qual é o animal que anda com uma pata? Com uma pata? O pato? Anda com uma pata. É o pato. O pato anda com a pata. Ai, olha, tu sabes como é que se faz uma omeleta de chocolate? Não. Com os ovos da Páscoa. Olha, não se aprende não. Não se aprende nada. Olha como um biscoito ao menos. Estes biscoitos São são bons. caseiros. São caseirinhos. Este tem marmelada. E este tem canela, este tem aspecto de ter canela. Não, acho que é chocolate. O outro é capaz de ter um bocado de canela. Mas o outro é marmelada. Mais, o que é que tens um mais? café descalças a contar anedotas, fogo, sinto-me mesmo assim em casa, assim, não é? Eu também já me senti pior. Ia gastar mais dinheiro. Que nome é que se dá a um homem que via e já não vê? Ia ser um cego, mas não é. Tu vias. Que horror. Pronto. Este podcast é só para vocês se verem. Não façam Calma, isso. calma. Eu vou dizer outra vez. Não é para isso que o nosso Não. podcast serve, ok? A gente é Vocês só pessoas... vêm aqui para verem nós a rir-nos e com um bocado de sorte vocês dão umas gargalhadas também. Não é propriamente aquilo que a gente está a dizer, porque claramente é só disparate. Mas é assim, às vezes quando uma pessoa se está a rir é contagioso e a gente tem vontade de se rir também. Não é? E então se As calhar... minhas já estão quase a acabar, este podcast vai ser muito curto. Quanto tempo é que falta? Pois vai, não, tens que encher um bocado de chouriço. Eu Enche disse, chouriço, não é? tens que encher chouriço. Os biscoitos são bons.
pontinho preto no avião? Não sei. Tu que detestas andar de avião com um pontinho preto lá, sabes o que é? É uma aeromosca. Faz todo sentido! Ai, é muito não mau. é? É uma aeromosca! Não, eu não sei o que é muito Alguma mau! vez alguém viu uma mosca dentro de um avião? Não, eu não, assim que recordo, não. Elas se calhar não se dão com este tempo de altitude. Se calhar não. Nunca vi um bicho dentro de um avião. Não sobrevivem com altitude. Eu acho que nós... Eu também sou sincera que quando vou dentro do avião não vejo nada, ok? Porque eu vou toda fodida. Dopada. Dopada. Mete um pi! Ó, gente! Mete um pi! Quando comecei a andar de avião ia muito assustada e agora vou toda dopada. Portanto, não beijo nada. Não beijo Estes biscoitos nada. são bons. Pois o São problema- mesmo biscoitos bons de tomar café. Adoro. Sabes aqueles biscoitos assim que tu depois não consegues parar de comer? Há uma senhora lá no First que faz uns biscoititos daqueles rosquitas, açorianos, não é? daqueles rosquitas que a gente biscoitos gosta. açorianos. Ai, aquilo é uma loucura. Aquilo tu não consegues Esta parar é de uma comer senhora aquilo. que faz e fez para a nossa escola e sobraram uma mediozinha deles e eu deixei quase todos no First e trouxe estes para provar que não tinha provado. Ela faz muito bem. Estes biscoitos faz-me lembrar, sabes aqueles biscoitos que tu podes ter sempre em casa, quando Yeah. aparece alguém para tomar É café? isso, yeah. A minha avó fazia uns biscoitos assim parecidos com estes, que a minha madrinha madrinha tinha levava para o sempre a mamar um Brasil e potinho. não sei o quê. Yeah. E é o que me faz lembrar. Eles duram imenso tempo, não é? São sequinhos, Porque mesmo, tipo, passado para aí 3 semanas ainda estão secos, estão bons para comer. tão durinhos, tão bons. É verdade. Olhem mais. O que é que eu tenho mais? A minha madrinha, no armário dos biscoitos, tinha, desculpem, um pote de geleia. Sabes o que é geleia de marmelo? Sim, A geleia. a caldinha. Adorava comer aquilo à colher. Às vezes, quando ninguém estava a ver, ia lá e... Primas. Mas leia a colher. Ai, vai dar bom. É mesmo, Tem, desculpa. tem tudo a ver com as anedotas. Tudo a ver. Bom, qual é a próxima? Eu só tenho mais duas coisas para dizer. E não te lembras assim de nenhuma sem ser no papel? Não é triste. Eu tinha tantas. O meu pai também contava muitas anedotas. O meu irmão também contou umas muito secas, assim, muito... Mas engraçadas. Mas eu não sou boa a memorizar anedotas, estás a ver? Não sou muito boa a... Eu era quando era mais decorá-las. nova. Depois eu acho que depois da malta ter filhos, parece que eles levam assim um bocado. Uma parte de nós vai-se embora. E eu acho que é a memória. A memória e outras coisas, mas vá. Outras coisas ficam diferentes, mas principalmente a memória. Dignidade. Hã? Dignidade! Olha, eu tenho uma. Tu sabes onde é que os ursos polares guardam o dinheiro? Não. Esta faz todo sentido. Num banco de neve. Que bonito. Não é? Ai, eu vi uma do urso polar. O Jamie até fez um barulho, como quem dizia que anedota estúpida. Ele fez um Não é barulho. uma anedota, é uma constatação, é Uma um facto. É um facto. É um facto. Ok? Não é uma anedota, nem Por tudo é acaso, anedota. Estas eu em que tu vi- estás a fazer perguntas não podem ser anedotas. Eu vi uma na internet ontem que era qualquer coisa assim do género, não me lembro muito bem, mas era qualquer coisa assim, porque é que há trampolins na Antártida, que é para o urso polar. Viste? Mas é verdade. É uma constatação de um fato. Ah, é um fato. Não é tudo anedotas. Mais, o que é que tens mais? O que é que diz um boneco de neve para o outro? Estão 2 bonecos de neve, né? O que é que um diz para o outro? Diz assim: não te cheira a cenouras. Esta é boa. Isto, estamos a assumir que foi cenouras que foram usadas para fazer o Qual nariz. também quer dizer então, não é? À partida foi. Podia cheirar a um perfume qualquer, dependendo do cascol que lhe puseram. Mas Não é? cheirava sempre a cenoura, que a cenoura Dependendo também. da bufanda. Para que estás a tentar explicar a anedota péssima? A anedota já é má, estás a explicar, estás a torná-la ainda pior. É que ela já é péssima. Por amor de Deus. É assim, olha, se calhar podemos pedir às pessoas quando Ai, nos mandem-nos a abordarem. vossa melhor anedota. Não, ou quando Ai, nos gosto abordarem na tanto. rua, contem-nos uma anedotazinha para a gente poder. Que se a gente fizer coleção de todas as pessoas que falam connosco, se a gente fizer uma coleçãozinha, podemos fazer outro episódio. E a É gente assim. até pode dar crédito a quem nos contou a anedota. E é assim, para ser sincero, eu gosto mesmo de anedotas pesadonas, ok? Daquelas mesmo. O que é pesadonas? Feias, porcas, badalhocas? Ou grandes, compridas? Não, porcas não. É assim, ouço, mas não, daquelas pesadas. Não posso contar aqui, as pessoas nunca mais nos seguem. As pessoas. Eu uma vez vi uma coisa qualquer de um. Bem, eu já disse às pessoas o que é que eu gosto, os comediantes que eu gosto são um bocado pesados, né? Eu vou ver o Ricky Gervais, já disse isso, gosto imenso dele.
E é um humor um bocado pesado. Mas não sei se foi ele. Alguém perguntou. Não, foi um outro comediante. Alguém lhe perguntou em televisão qual foi a anedota mais pesada, mais má que tu contaste. E ele disse, em inglês, eu vou tentar traduzir para português. Se todos nós nos juntássemos todos os anos com força, conseguíamos salvar milhões de mosquitos de morrerem de sida na África. E ele disse aquilo tão sério que tu não consegues não te rir. E depois pensas, eu vou para o inferno. No outro dia também houve uma rapariga, acho que foi uma rapariga a contar uma anedota qualquer e muito séria, dizia que, ou um rapaz a dizer que a avó já não estava entre nós, qualquer coisa assim, toda a gente a bater palmas e tal. E depois ele diz, não sei, entre nós foi para o Alentejo. Isso, foi para longe. Há umas muito más. Até para isso, para fazer esse tipo de humor, é preciso, naquele momento, estares super sério e conseguires aguentar tudo aquilo dentro, faço não é? esse humor a toda a hora. Mesmo, mando bué de piadas mesmo da minha mãe, que já faleceu, né? E às vezes, queres contar a do funeral? Vamos contar a do funeral. Então, não foi uma anedota, foi... Eu já não me lembro. Eu No conto. funeral da tua mãe, Não, contas. não, do teu. Qual é? Nós estávamos a conversar, não é? Eu, a Auriana e a outra bimba, a Fátima. Estávamos Sim, a conversar. estamos a falar de quê? Já não me lembro. Não sei o que é que estávamos a falar. Estávamos a falar de qualquer coisa. E falámos sobre funerais. E eu disse assim... não sei o que é o último funeral que foi de uma... estávamos a falar que os funerais aqui no Canadá são muito pesados. Fomos a um funeral, as três. Ok. Ok, vou contar. Não é uma anedota, mas tem piada. Fomos a um funeral, as três. E de uma pessoa que faleceu lá do First. E uma senhora. E o marido, que também frequenta a nossa casa... estava lá à frente, não é? Que os funerais são todos muito parecidos. E nós fomos lá prestar os nossos pêsames, não é? À frente, lá à beira do caixão, e fomos cumprimentá-lo. E eu, quando o cumprimentei, eu estava a fazer dieta, antes da senhora falecer, eu estava a fazer dieta. E todos os dias que os via, dizia, já perdi meio quilo, já perdi 300 gramas, já perdi não sei o quê. E eles, coitados, todos contentes por mim, a dizer, que bom, não sei o quê. Pronto. Mas eu nem pensei que eles estavam a prestar muita atenção à situação. Eu gosto muito de falar com os idosos, e às vezes eu digo coisas e nem sei se eles estão a prestar atenção àquilo que eu estou a dizer. E então eu fui lá cumprimentar o senhor, ele estava com a filha dele e assim, e eu cumprimento e ele vira-se para mim, e, muito sério, segura a minha mão e diz-me assim, vamos falar a sério nós os dois? E eu, ok, ele, você está mais gorda. Naquele momento a gente deu-se conta que ele não tinha perdido o sentido do humor dele. E eu percebi que ele não tinha perdido o sentido do humor. E eu pensei, ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Porque isso é muito importante. E a filha, coitadinha, ficou tão envergonhada. Não. Foi uma brincadeira. Nós está tudo bem. percebemos, exatamente. Pronto. E então nós estávamos a falar sobre isso. Porquê? Porque depois saímos as três. Vou contar, desculpa, Fátima. Saímos as três de dentro da parte do funeral. Vamos buscar um café. E pensámos, não há café. Então, nem um biscoitinho. Então, com um funeral não há um biscoitinho. E vamos perguntar ao senhor da funerária se havia café. Ele, com certeza, tem uma salinha lá em cima. Esquérrimo. Não vou fazer publicidade porque eles ainda não são sponsors, mas vão ser. E depois eu vou fazer publicidade à casa funerária. E eu fui lá acima, mais elas, não é? Vamos lá para cima. Sala esquérrima. Chique. Tinha uma salinha para os meninos e tudo. Cafézinho, podíamos tirar cappuccinos e... Muito fixe, ok? Pronto, tirámos um cappuccino, não sei o quê, nós todas contentes com o café, não é? Vamos com o café, bora com o café. E vínhamos na brincadeira a dizer, bicho de caraças, ainda ganhámos um café. Brincadeira, pessoal, ok? Estamos a brincar. Saímos de lá e vinhamos a falar sobre os funerais. Como é que eram os funerais aqui, que eram todos muito pesados e não sei o quê, e nananã. E eu vinha a dizer, o funeral da minha mãe foi mais calmo, que já sabem que eu já tinha dito, eu quando morrer não quero um funeral, não sei o quê. Vinhamos a falar sobre isto e de repente eu digo assim, o último funeral que eu fui foi um bocado assim, né? E a Fátima diz muito rápido. Pois o último funeral que eu fui não gostei muito. Foi o da mãe dela. Então ela sai-se com o último que eu fui não gostei muito. E esta vira-se e diz, pois eu também não. Foi o pai dela. E de repente estamos três marmanjas a rir-nos dentro do carro por uma coisa tão estúpida, da morte alheia das pessoas que nos são importantes. Mas porquê? Porque rir é o que faz com que a gente possa lidar com isso. Porque as pessoas, nós já perdemos as pessoas, não é? Exatamente. Mas podemos lidar com isso, é muito importante. Até porque, por exemplo, o meu pai era uma pessoa extremamente... goofy, mesmo muito, às vezes até demais, estás a ver? Tanto que eu vejo muito do meu pai no Martim. No Martim? Sim, porque o Martim tem assim umas saídas já rapaz, estás a ver, assim, que diz uns disparates e coisas que não fazem sentido, tal e qual o meu pai.
Meu pai também era assim. E para o fim, Isso é agora, importante, não é? ele acho que se identificava muito com o Martim por causa disso, porque ele voltou àquela infância. Yeah. Então diziam os dois coisas completamente disparatadas Disparatadas. e entendiam-se, estás a ver? Meu pai era assim, sempre foi de teatro, de anedotas, de contar, e então pronto, que melhor maneira de. Não é? de- Não há melhor maneira que lembrar alguém assim, dessa maneira, de te rir, de O meu pai achares contava piada. umas. O meu pai tinha umas pequenitas que eu que ainda me lembro que ele diz que contava ele diz que teve na Venezuela teve cães e então os nomes dos cães eram assim. Sempre teve um cão que se chamava como tu. Que Então, era para chamar-o como tu. não, a pessoa perguntar como é que se chama o cão. E o meu pai tinha que responder. Como tu. E teve um que se chamava Pergunta-lhe. O que é que queres que eu faça? Pronto. Eu também me chamo a Oriana e estou aqui, Pois não é? é verdade, olha Não é? isso. Ele Ele definitivamente... safava-se. Ele era original, safava-se assim com umas cenas. Era, Viste? verdade. Bem. Não, é importante a gente Olha, rir, eu sem tenho dúvida. outra pequenina. Conta. Que esta é difícil. O que é que diz uma pulga para a outra? Eu Sabes? Sei, mas não vou dizer. Podes dizer, é? Vamos a pé, esperamos pelo cão. Elas deviam estar, nós devíamos refazer muito esta giro. anedota, porque elas deviam estar à espera de qualquer coisa, tipo na o paragem que do diz autocarro. o que diz uma pulga para a outra... Na paragem do autocarro. Na paragem... Não, na paragem do autocarro não. Na rua, No a caminho do semáforo. trabalho. Sim. Ou, tipo assim, não é? Isso, Yeah. temos que Mas refazer. é muito giro. Algumas podem ser refeitas, algumas que a mais gente pode giras. fazer mais bonito. Eu tenho É. uma muito boa. Boa, boa. Não, má. Ah, É tão boa, má que é boa. Ah, sim senhora, então vá, pera. Se vocês não gostam de... Esta não tem nada de mal, mas se acharam que até agora foi mau, é melhor não ouvirem esta, ok? Passem para outro canal, tá? O que é que diz um escorrega para o outro? Um escorrega. Um escorrega daqueles dos meninos, de escorregar, é? Sim, um escorrega. O que é que diz um escorrega para o outro? Não sei. Aqui os anos passam de preço. Essa é boa. Essa gostei. Essa é bonita. É muito bom. Olha, mas tu não é assim. Eu acho que isso há uma coisa comum e as pessoas não podem negar. Podem dizer aquilo que quiserem. Mas quando se fala de merda, podem pôr aí o pi à vontade. E de peidos, toda a gente se ri. Toda a gente se ri. Ok? Não há uma comunalidade de. Não importa. É assim, há um momento. Ai, podemos falar de peidos. Vamos falar de peidos. Então é assim. Eu sou uma pessoa que eu não nego peidos para ninguém. Ou seja, eu aviso, eu dou antecedência, eu digo assim, olha, pega que eu vou dar um peido. E vou dar o peido. Pronto. E então, nas minhas amizades, não é? Há pessoas diferentes, não é? Diferentes. Eu tenho uma amiga que não consegue dar peidos em frente a ninguém, nem do marido, ninguém. Não dá peidos em frente a ninguém. Não dá. Pronto, acabou. Depois tenho amigas que dão e riem-se. Como se fosse sempre. Somos amigas há não sei quantos anos, mas dão um peido e riem-se. Riem-se. Pronto, eu sou aquela que digo mesmo, espera aí que eu tenho que dar um... E vou, pronto, estás a ver? Assim. Não, às vezes não vai, às vezes fica exatamente no sítio onde Olha, está. é assim, não venhas também. dizer que vais porque não vais a lado nenhum. A maior parte das vezes ela não vai a lado nenhum. Pronto, então, mas os peidos não se negam. Toda a gente se peida, meu. Porque desde quando é que se tornou uma coisa que tem que ser escondida? Explica-me. É como dizer, vou à casa... Tipo, uma pessoa, o meu marido odeia quando eu digo, porque eu sou do norte, e a gente não diz, eu vou à casa de banho. A gente diz, eu vou ou vou E ele odeia, ele diz, não podes dizer que vais à casa de banho, ninguém tem a ver o que é que tu vais fazer. Mas é hábito. É hábito. Mas é engraçado, a minha mãe nunca disse. Já que te vais ausentar, estás a explicar a tua A ausência. minha mãe, por exemplo, nunca dizia, só dizia vou à casa de banho. Na minha família toda a gente só dizia vou à casa de banho. Mas na escola, os amigos e não sei o quê, no norte, né? O pessoal diz vou cá ou vou mi. Né? E então uma pessoa habitua-se. Tipo, pronto. Faz diferença quando eu digo que vou cá ou quando vou mi? Não. Pronto. Não percebo. Não faz Toda a diferença. gente Eu cá também digo e toda a sempre. gente mi, ok? E Eu toda também a gente digo sempre, peida. eu costumo dizer, vou mijar. As pessoas mijar ficam não é bonito, não é porque é Não, brasileiro. não, vou É com mijar, mas sotaque. volto. Eu vou mijar, vou mijar e volto. vou mijar embora, mas volto. É mais bonito. É mais bonito. É mais Muito bonito. bem. Pronto.
É o que eu digo, não se aprende absolutamente nada. tens neste mais podcast. nada para Tenho contar, uma é? que eu vou-te contar, mas é assim. Não está no papel, é? Tá, mas eu vou-te contar, é assim. Esta é aquela, tu lembras-te há uns tempos atrás a gente fez um podcast em que tu contaste uma e eu disse-te que havia uma piada que era do Two and a Half Men, que era tão estúpida. Ai, tu foste procurar, lia-me. Não, eu já sabia, eu sei a de cor. Eu não te quis foi dizer ok. naquele dia, não é? Naquele Essa eu sei dia. de cor. Estavas a guardar para este episódio. Não, por acaso não. 4 mas ontem meses pensei, vou depois. ter 4 meses depois. É tão estúpida, que eu ouvia, ri-me imenso. Meu marido não percebeu porque é que eu me estava a rir tanto. E eu de vez em quando ainda vou buscá-la lá ao fim do cérebro e Para te rio-me rires. sozinha. Sim, É. sim. Ai, que Mas é bonito. muito Eu estúpida. gostava de ter uma piada assim. Gostava de ter aquela, uma piada. Usa do anos, é fixe. Há 2 anos é fixe. É verdade. Mas esta é muito estúpida. É muito, muito estúpida, ok? A expectativa é baixíssima. Estão 2 muffins dentro do forno a serem cozidos. Muffinzitos. 2 muffins dentro Sim. do forno a serem cozidos. E um muffin vira-se para o outro e diz: ai, está mesmo calor aqui, não está? E o outro: ai, segundo muffin que fala! Prontos. Pessoal, É das coisas mais estúpidas que eu é já ouvi assim, na minha vida. eu gastei no mínimo 950 calorias, tá? rir emagrece. Rir emagrece e que a gente exercita uma série de músculos que normalmente não exercita, como tal, não tem de quê, tá? Não tem de quê. Se vocês chegaram até aqui hoje e gargalharam e gastaram 500 calorias, não tem de quê. As bimbas estão sempre aqui para vos apoiar nessas vossas Nas nossas bimbalhices. missões, nas nossas bimbalhices. Pessoal, eu lamento muito este episódio, mas para mim foi dos mais engraçados. Ainda não, eu acho que só quando a gente revê é que a gente É que pode a gente tirar algumas se ri, bué. conclusões, que a gente revê, depois tira umas notas, o que é que podíamos fazer melhor, se calhar não devíamos estar descalças porque pode cheirar a pé, estás a ver? Tens que ir fazer uma pedicure, que isso está muito Vou, mal. quando for a Portugal agora, Ah. sabes que eu faço nação, a ação faz bonito lá. Lá em Portugal. Lá em Portugal, eu marco. A maior Eu parte das pessoas são ao contrário. Fazem aqui, arranjam o cabelo, as unhas, Ai, que é não, para não. irem para Portugal bonitas. Não, Ela fala que eu é mais chego barato. eu chego lá, que é para poder gastar o dinheiro noutras coisas, na comida, não é? É mais barato e não, sou fiel às minhas amigas lá. Ali é que é, fiel. Eu marco, eu quando chego, e ela já sabe que sou eu, porque eu ligo e diz que quero fazer um apontamento, e ela, ai, adoro. Ela adora que eu faça apontamentos com ela, porque ela só tem pessoas a fazer Apontamentos são marcações, eu sei. É Não verdade. aprende nada. Pronto, olha, não tenho mais nada para dizer. Acabou! Este Acabou. podcast vai acabar em grande. Pessoal, não se esqueçam de se rir todos os santos dias. porque Extremamente rir importante. faz bem. É Sim. saudável e faz bem. E às vezes não importa de que é que se estão a rir. Quer dizer, Não importa. não importa. Não importa. Riam-se de tudo. Ela às vezes, eu já a vi mandar um tralho, comecei-me a rir. Aliás, eu mandei um tralho grande, magoei-me a sério, a primeira coisa que fiz foi rir-me. Pessoal, a gente tem que se rir mesmo. ai, nós. eu caí uma vez no Não. gelo e tu riste, pois foi verdade. Naquela altura não achei piada, mas pronto. Foi Mas é bem engraçado, engraçado. agora em retrospectiva é bem engraçado. Foi bem eu também já engraçado. tive umas quantas amigas a caírem, que agora E quando me riste. lembro e posso. Aquilo é um instinto, pronto, é verdade. Pronto, gostamos mesmo de vocês, Tenham uma ótima semana, não se esqueçam de estás a despedir sem dizer as coisas importantes. Não se esqueçam de seguir o Hora Cá Estamos, todas as plataformas, todas as redes sociais. Bué de podcasts bons Carradas, paletes, podcasts bons para vocês verem, tá? e ouvirem. E ouvirem. Muito obrigada e até à próxima.